Olha aí, meu amigo, o senhor Armínio Fraga parece cada vez mais arrependido de ter feito o L lá em 2022. Pois é, agora ele usou o próprio jargão do Lula, aquele negócio de ano da colheita e tudo mais, que cada ano que passa é um ano da colheita que não se consagra, que não se sustenta. E o Armínio Fraga mandou a real, né? Como o governo não plantou, não vai colher ou vai colher problema. Algo que todos nós já sabíamos, diga-se de passagem, parece apenas que alguns da Faria Lima, alguns do mercado financeiro, por algum motivo acharam que seria diferente. Eu nunca comprei esse barato de que o Lula tinha algum tipo de compromisso fiscal, compromisso econômico, o equilíbrio do país, nada disso. Esse pessoal acreditou, sabe-se lá por quê? Porque o Lula também nunca prometeu. Essa é a verdade, mas o Armínio Fraga mandou a real nesse sentido aqui, falou algo bastante claro, né? Fez aqui numa entrevista exclusiva ao site Platô BR, que é do pessoal lá do Brasil Journal, mandou a real. E ele tá certo na análise dele nesse sentido, sem sombra de dúvidas, mas está certo agora, depois de ter feito o L lá em 2022, não atenua o fato de que ele é responsável pelo problema que nós temos hoje, junto com vários outros isentões que fizeram o que fizeram só para não votar no Bolsonaro. Não se esqueça nunca que esse Armínio Fraga é o cara da tal entrevista telepática com o Lula, uma coisa completamente patética, uma das coisas mais imbecis já protagonizadas por gente da área econômica aqui no Brasil. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Armínio Fraga falou a esse respeito aí, o negócio da colheita, né? Usando a expressão mesmo que o Lula falou, que vai ter a colheita em 2026, em 2025 também, já é ano da colheita e tudo mais, e ele falou o seguinte, né? Que essa colheita não vai ser boa, vai ser uma colheita de problemas. Pois é, né? Inclusive, ele afirmou que o Banco Central hoje está sozinho na questão do controle da inflação, tem uma batata na mão difícil de segurar, uma batata quente, e é a verdade. Quem tenta segurar a peteca hoje é o Banco Central, mesmo cheio de indicados do PT. Ainda assim, o Banco Central tenta segurar essa peteca. Se vai fazer isso até o fim, eu não tenho certeza. Se é apenas um período de transição, o resultado, a ata do Copom, que deve sair nas próximas 2, 3 semanas, vai nos dar um indicador melhor a esse respeito, né? Armínio Fraga, você sabe, ele foi presidente do Banco Central lá atrás, na época da virada do milênio, na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Enfim, ele falou a respeito do Gabriel Galípolo, né? Disse que o pessoal tem a equipe não está funcionando bem, né? Está funcionando mal a equipe econômica do governo, e aí o Banco Central precisa de ajuda para conseguir fazer, né? E aí ele disse que a meta de inflação tem que ser mantida, os 3%, ele está contra isso. Eu já expliquei no canal em outra oportunidade por que o Lula gostaria de mudar essa meta, mas não pode, porque tem uma expectativa já criada, um compromisso já criado. Se o mercado vê o governo mudando essa meta de inflação, ele vai compreender que o governo jogou a toalha, não dá conta de segurar o problema e vai precificar isso. O mercado ainda não precificou essa questão, mesmo com a inflação aí, o IPCA acima de 5%, porque há subentendido a ideia de que o Estado, né, no caso o Banco Central que é o responsável, mas as instituições estão trabalhando pela meta. Não estamos conseguindo, mas estamos tentando. Isso dá algum alento para o mercado, aquela ideia de que em algum momento a coisa vai se corrigir. Se o governo muda a meta de inflação, então não vai corrigir. Vai simplesmente adequar a meta ao cenário inflacionário, que é justamente o oposto. A inflação que deveria se adequar à meta, e não a meta se adequar à inflação, senão você não tem meta nenhuma, você nunca está perseguindo meta nenhuma. E aí, né, o Armínio Fraga defende o mercado financeiro aqui, né, mas puxa a sardinha para o lado do Lula, diz que a parte da Faria Lima comemorou a queda na popularidade dele e tudo mais, só que o Lula não poderia tomar isso pelo lado pessoal, não deveria levar a coisa para a questão
pessoal, né? Inclusive, defende aqui um pouco o mercado e etc, né? Aí entra o tema do Fernando Haddad, a respeito das críticas que o Kassab fez, por exemplo, dizendo que ele é fraco, né? Só que o Armínio Fraga, é uma coisa até que eu concordo com ele, tirou o peso das costas do Haddad desse problema e colocou nas costas do Lula, porque é a verdade, eu sempre digo aqui, não dá para esperar que o Fernando Haddad seja um bom ministro da Fazenda. Não dá para esperar que ele seja um Henrique Meirelles, muito menos um Paulo Guedes. Ele é incompetente. Ele é fraco, como ele sempre foi em tudo que se propôs a fazer. Prefeito de São Paulo, ministro da Educação e tudo mais. Não é surpresa nenhuma nesse sentido que a economia brasileira não vai caminhar de uma forma muito positiva com ele à frente do governo, né, à frente da pasta econômica do governo. E a bem da verdade, ele encampou, ele bateu no peito e falou, é minha a proposta da mudança do sistema fiscal, do sistema de teto de gastos que havia antes para o arcabouço fiscal, que era uma evidente piora, uma evidente deterioração. Mas o grande problema não está nele. O grande problema está no chefe dele, que é o Lula, que se tem algo que o Haddad ainda tenta fazer do ponto de vista ortodoxo, o Lula não deixa. Ele não permite, ele veta isso logo de cara, e aí, meu amigo, a coisa realmente não tem a menor condição de funcionar nesse cenário. Se temos um grave problema econômico no Brasil, um problema estrutural, problema fiscal que repercute num câmbio elevado, numa inflação fora de controle, se temos um problema generalizado no Brasil nesse sentido, é por culpa do Lula, principalmente, né? E aí realmente o Armínio Fraga diz que o Haddad faz o que o chefe dele manda e não tem muito o que fazer nesse sentido, né? Ele falou que o Haddad pode até protestar, bater a mão na mesa, falar ali, reclamar, mas quem manda, né? Na prática, quem é o maestro dessa orquestra desafinada é o presidente da República, e não poderia ser diferente. Quem vai fazer a coisa funcionar ou não funcionar, no fim das contas, é o próprio presidente, né? E aí ele cita também aqui o tema lá das tarifas do Donald Trump, aquela coisa toda. Enfim, não é de hoje que o Armínio Fraga demonstra sua insatisfação com a condução política, econômica do governo Lula. E não é para menos, não tem ninguém hoje que ainda defenda isso. Essa galera isentona que tomou o partido do Lula lá atrás, que eu tenho para mim, fizeram isso porque não queriam o Bolsonaro, não porque gostassem do Lula, mas essa galera, claro, tinha muitos aproveitadores juntos também, Simone Tebet, Henrique Meirelles, essa turma toda. Mas os isentões que fizeram ele queriam tirar o Bolsonaro apenas, esse era o objetivo deles, e bem, atingiram o seu objetivo. Tá aí, o Armínio Fraga gostou muito, comemorou na época, fez logo na sequência a tal da entrevista com o Lula telepática aí, né? Enfim, meu amigo, isso aqui na época do segundo turno ainda, mas agora a gente tem um resultado, a colheita maldita que o Lula impôs à população brasileira e agora não adianta nada ficar chorando o leite derramado dizendo o que tem que ser feito. O Lula não vai mudar e o Brasil vai continuar velozmente se dirigindo para o abismo econômico. Olha aí, meu amigo, estamos às vésperas do grande lançamento cinematográfico tão esperado, tão aguardado, Branca de Neve, pois é aquele filme polêmico desde o princípio, desde o início, com aquele negócio de não vamos ter anões, vamos ter inclusividade, interação com outras minorias. E vai ter a Rachel Zegler, que vai ser a Branca de Neve, que na verdade é a Latina de Neve, e a Rainha Maia, a Gal Gadot, que é muito mais bonita do que a Branca de Neve. Como é que vai ficar o negócio? Não, porque a Branca de Neve é uma feminista, ela não depende agora do príncipe. E tudo isso que pegou muito mal, e aquela história, a Disney foi vendo vários filmes lacradores flopando miseravelmente, botaram um pé no freio e falaram, vamos mudar alguma coisa e vamos empurrar isso aqui para debaixo do tapete porque vai dar ruim. Então, a Disney esvaziou a estreia do filme, não vai ter tapete vermelho, aquela coisa muito ambiciosa, aquele lançamento fantástico, vai ser um negócio muito mais discreto, muito menor, já antevendo o grande fracasso que isso vai ser. Na verdade, né? Esse é um desastre anunciado desde o início de toda a história, desde que isso foi divulgado, as primeiras imagens apareceram. Todo mundo viu que isso era uma grande bomba e agora tá aí a Gal Gadot
pedindo, implorando para as pessoas assistirem ao novo filme, falando, não, é um filme bom, vale a pena assistir, né? No Brasil chega no dia 20 de março, a véspera do meu aniversário. Pois é, será que eu vou no cinema procurar isso aqui para me divertir um pouco? Não estou muito inclinado. E você? Antes de continuarmos aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal para fortalecer o meu trabalho e me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu canal, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso, né? E, pois bem, não é de hoje que eu falo desse filme. Tá aqui, é um vídeo do meu canal, em que eu trato desse tema especificamente aqui, com o título de... Vou puxar um pouquinho para o lado para ver, né? Atrizes de Branca de Neve trocam indiretas por conta de Israel versus Palestina. Mais um fiasco Disney. Pois é, é um vídeo de 6 meses atrás em que eu já falo do problema desse filme, né? E caramba, eu tava bem mais gordo, né? Olha a minha cara como tava redonda aqui nesse vídeo. Mas enfim... É um dos vídeos mais vistos do meu canal, aqui com suas 11 mil visualizações. É o quinto mais visto do meu canal. Pois é, canal pequeno, meu amigo. 11 mil visualizações pra mim é uma coisa esplendorosa. Colabora aí com um like, com um comentário, para ajudar a fomentar o meu trabalho. Mas, gente, assistir ao meu vídeo, ter ele sendo recomendado, enfim, canal pequeno, você sabe como é que é. Mas nessa época aqui, não foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse filme não, tá? É um desastre anunciado realmente desde o início dessa história, desde que as primeiras notícias surgiram lá atrás. Primeiro de tudo, né, essa onda de remakes da Disney começou causando, mas o pessoal já tá um pouco cansado disso aí, ficar requentando as mesmas histórias, em alguns casos piorando as histórias, né? Foi feito do Aladdin, e aí o pessoal não gostou muito, foi feito da Bela Adormecida, que ficou ok, mas há alguns questionamentos também a se fazer. E aí veio o Rei Leão, caramba, aquela coisa Discovery Channel, mas perdeu o charme do filme original. E bem, né, Dumbo também rolou, não foi? De fato, agora chega a ideia, né, chegou a ideia de fazer o remake, o live action de Branca de Neve, aquele clássico lá de 1937, que ninguém pediu para ser refeito, um filme que já é perfeito, não precisa mudar, mas eles querem ganhar dinheiro. Grana a qualquer custo, vamos fazer e vamos ter dinheiro, vamos lucrar. E beleza, meu amigo, pode lucrar, o produto é deles, vendam como quiserem. A verdade, contudo, é que a Disney já percebeu que não adianta fazer qualquer coisa que o público vai comprar. E outras marcas da Disney estão enfrentando esse mesmo problema. Star Wars, um monte de flops seguidos, né? Um fracasso atrás do outro. Marvel, caramba... Depois da saga do infinito, meu amigo, praticamente só coisa ruim. Tem uma outra coisa que se salva, mas só fracassos. É impressionante. E fracassos monetários, financeiros de fato. De maneira que, com toda a repercussão extremamente negativa do filme Branca de Neve, né, parece que já está com 95% de desaprovação antes de estrear. É rejeição isso aqui. Então veja que é um índice de rejeição, as pessoas não querem assistir esse filme. A Disney ficou muito preocupada com a repercussão. Então lá atrás apareceu algumas imagens, vazaram, né? E todo mundo falou, caramba, que Branca de Neve é essa? Que não é branca, caceta, é uma latina. E nem é muito bonita, isso aqui não combina, não é um bom casting. Eu falei lá atrás, né? Quando eu gravei a primeira vez sobre isso, que eu acho que a Anna Hathaway seria um casting muito melhor para Branca de Neve, mesmo ela já tendo alguma idade, não sendo uma moça jovem. Mesmo assim, ela convenceria, na minha opinião, convenceria bem como uma Branca de Neve, né? Agora, o casting não ficou muito bacana. Ah, Gal Gadot vai ser a Rainha Má. Beleza, Gal Gadot vai ficar legal como a Rainha Má. Não acho uma excelente atriz, longe disso, mas vai ser divertido ver ela nesse papel. O problema é que ela é muito mais bonita que a Branca de Neve, e aí fica complicado você manter toda aquela história do filme original, quem é mais bonita do que eu, e a inveja, e etc, né? Pois bem, aí veio a notícia, né? Vazou comentários da própria Rachel Zegler, que essa Branca de Neve não vai ficar esperando aí o príncipe encantado, não, que ela é uma líder, que ela vai descobrir o poder dela de liderança. Caramba, meu amigo, aí... O pessoal falou, né? Quem que vai querer assistir uma porcaria dessas? Uma história chata dessas? Aí depois veio a polêmica dos anões, que iam ser substituídos por 7 criaturas mágicas. E aí depois, não, agora são anões, só que são de CGI.
Caramba, meu amigo, uma série de trapalhadas que chegou ao ápice agora, ao cume, de que a Disney vai enfiar isso embaixo do tapete. O lançamento, a estreia, que é no dia 15 de março lá nos Estados Unidos, dia 20 de março aqui no Brasil, não vai ter uma grande participação, não vai ter presença de artistas, né, de veículos de imprensa, como geralmente acontece, né? Então o que vai acontecer é uma pré-festa, né, e uma exibição lá no cinema El Capitán, com a presença da Rachel Zegler e da Gal Gadot, que tiveram brigas nos bastidores por causa da questão Israel e Palestina, conforme naquele outro vídeo eu falo, né? Enfim, e aí tem toda a série de problemas que isso pode acabar repercutindo para a Disney, né? Enfim, ela falou aqui que iria adotar uma abordagem diferente com os atores, com os personagens aí e tudo mais. Enfim, o negócio ficou muito ruim, ficou muito feio para a empresa. Então, né, tem uma alto índice de rejeição já neste momento aqui, 95%, né, por cento de polegares apontados para baixo no trailer lá do filme, né, 35 mil aprovações contra 881 mil desaprovações. Lá no primeiro trailer também a coisa foi mais ou menos nesse sentido aí. E é claro que a tendência mesmo é que o resultado de toda essa rejeição, de toda essa polêmica negativa, acabe sendo uma bilheteria muito baixa. Ao que tudo indica, isso vai acontecer. A Gal Gadot já está antevendo o problema, né? Ela fez o apelo aqui para os filmes assistirem, para os espectadores assistirem esse novo filme, né? O pessoal perguntou aqui para ela se as pessoas deveriam assistir a essa produção. A Gal Gadot falou não, né? É óbvio, é um bom filme. Tenho muitas dúvidas a esse respeito, porque é difícil, né? Realmente, a comparação aqui entre as atrizes, né? Fica difícil realmente levar isso aqui adiante, mas o fato é, de maneira geral, quase sempre, quando você tem muitas refilmagens, muitas mudanças estruturais sérias e adiamento de lançamento, caramba, isso aí não é um bom sinal. Quando acontece, geralmente representa problemas de produção mesmo, problemas com o produto final. Ou seja, quem se dispuser a assistir o filme, ainda que com a mente aberta, falando, vou esquecer que existe um Branca de Neve de 1937, vou conhecer essa história aqui do zero, ainda assim essa pessoa tende a se decepcionar, porque parece que o negócio virou uma colcha de retalhos que não vai agradar absolutamente ninguém e que a Disney só vai lançar mesmo porque tá pronta e porque fez muito marketing em cima disso, porque trazer bons resultados, reverter-se em uma boa bilheteria, muito provavelmente não vai acontecer. Olha aí, meu amigo, uma notícia muito interessante a respeito de uma pesquisa que foi feita acerca do tema confiança da população no governo, na mídia, nas instituições privadas e tudo mais. E veja, a confiança do brasileiro no governo e na mídia brasileiros caiu, meu amigo, caiu bastante por sinal, enquanto que esses mesmos indicadores lá na Argentina subiram consideravelmente em apenas um ano. Isso aqui é uma comparação da pesquisa do ano anterior para a pesquisa agora mais recente, no caso de 2024. Meu amigo, isso é impressionante porque mostra o quanto que o povo brasileiro está cansado das instituições estatais, está cansado de presidente, de político, de STF e de jornal, mídia, esse pessoal que fica enviesando as notícias, a verdade, transformando isso a fim de atender às suas ideologias, às suas vontades políticas. Vamos dar uma olhada nessa notícia que é muito interessante, uma pesquisa que mostra o quanto que a mentalidade do povo brasileiro está mudando para melhor, eu entendo, e o quanto que o pessimismo na Argentina está caindo com o governo Javier Milei. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Essa é uma pesquisa feita, um estudo, né, feita pela Edelman Trust Barometer, ou pelo Edelman Trust Barometer, o barômetro da Edelman Trust, que é uma empresa norte-americana de consultorias e relações públicas.
e faz uma análise aqui de um monte de países, né? São 28 países analisados, e o Brasil está na 15ª posição, mais ou menos no meio, um país medíocre. É isso que o Brasil é, a bem da verdade. Ano passado estava em 14º lugar, então caiu um pouco, e na verdade a média aqui no Brasil caiu de 53% para 51%. Está dentro ainda da margem de erro que eles consultam, que eles acabam utilizando aqui, então mais ou menos se estabilizou. Mas nominalmente falando, sim, a confiança no governo brasileiro e na mídia caiu aqui no Brasil. Então a gente tem aqui o gráfico com os países elencados, né? Então é a média de confiança aqui considerando tudo, as instituições, considerando as classes sociais, porque isso é avaliado por classe social também. Então, na média geral, é curioso isso aqui, né? O país com maior grau de confiança é a China. Por que será? Bem, né? Até perigoso você sair respondendo pesquisa lá e dizer que não confia nas instituições do país. Vai saber. Mas então veja aqui que países asiáticos, né, lideram essa lista, tendem a ter um grau de confiança maior nas instituições. Não sei exatamente por quê. A China, obviamente, se destaca, mas tem todas as questões que nós conhecemos bem. Mas houve uma variação negativa nessa confiança. Então não está tudo às mil maravilhas lá também não, senão estaria subindo, se aproximando dos 100% e bem, não, está caindo. Agora esse nível de confiança é irreal de qualquer forma, porque se a gente pegar um país muito mais estável, né, como os Estados Unidos, você vai ver que o nível de confiança é muito menor. E aí está uma coisa interessante, o mundo desenvolvido tem essa característica de ter uma desconfiança maior de fato, em relação ao governo, principalmente a grande mídia. A população não engole tudo assim, de qualquer forma, sem questionar. Então você pode ver que lá na rabeira está o Japão, Coreia do Sul caiu também aqui, né, a pontuação, Alemanha. São países que têm algum tipo ali de polêmica política envolvida. A Coreia do Sul teve o caso lá do primeiro-ministro, o presidente, eu não me recordo, enfim, são países que tipicamente têm algo nesse sentido aí. O Reino Unido, por sua vez, teve uma melhora na confiança. Agora, a maior alta de todas foi a Argentina, que está muito acima da margem de erro. Isso aqui foi uma alta real na confiança, que estava em 39% na leitura passada do ano de 2024, subiu agora para 48%, uma alta considerável que só pode ser explicada, obviamente, pelo governo Javier Milei. Traz mais confiança para o povo, traz mais segurança em relação ao futuro do país e traz clareza para as políticas que estão sendo adotadas. O Milei prometeu um monte de coisa na campanha eleitoral, coisas duras, coisas bastante até polêmicas, e que ensejariam, se fossem levadas adiante, sacrifícios generalizados, e ele está fazendo exatamente o que ele prometeu, não está pegando ninguém de surpresa. Essa é a verdade, todo mundo sabia que a coisa caminharia nesse sentido, e todo mundo lá está percebendo também o resultado positivo de tais medidas, de sorte que a confiança tem aumentado bastante por causa disso. Já o Brasil do Lula, bem, primeiro que a confiança aqui do brasileiro está menor do que a média mundial. É bom, tem que desconfiar mesmo, volto a dizer, tem que desconfiar. Ah, mas eu comemorei os números da Argentina. Sim, mas o padrão aqui da Argentina estava muito abaixo, mas muito abaixo. Olha, a Argentina estava na última posição do mundo, empatado aqui com o Japão no ano passado. Então, realmente, nem com o Reino Unido. Então, realmente, a Argentina estava com uma crise de confiança muito grande. E a correção desse ano mostra que é uma crise desproporcional. Não é uma mudança de ideologia, uma mudança de convicção política da população. Era realmente o povo completamente desiludido com o seu governo. Agora, aqui no Brasil, houve uma queda, o Brasil caiu uma posição e também houve um recuo aqui de 2%, que ok, está dentro da margem de erro, pode até ser um empate isso aqui, mas nominalmente falando é uma queda sim, uma queda que está longe de ser irrelevante. Agora, o que realmente chama a atenção é a estratificação disso aí, né? Como que o povo percebe essa questão da confiança ou da desconfiança a partir
da renda, ou levando-se em conta o critério renda para diferenciar as opiniões. Então você tem aqui a diferença, né, entre a renda alta e a renda baixa na confiança barra desconfiança. Então veja aqui que a renda alta, né, tem 59% aqui, mais ou menos a posição é de neutralidade, contra 43% aqui de confiança, que é uma posição já de desconfiança de fato, né? Ou seja, se o índice indo de 0 a 100% é categorizado assim. De 1 a 49 é considerado índice de desconfiança. De 50 a 59, neutralidade. De 60 a 100, confiança. Então, a população a alta renda, né, o pessoal com a renda alta, dá para ver aqui, acho que está pequeno, mas dá para ver. O pessoal com a renda alta, eles estão no índice de neutralidade, quase de confiança, 59%, mas o pessoal da renda baixa está no índice de desconfiança, 43%. E onde que isso se concentra? Aqui que fica legal, né? Olha aqui em cima. São os gráficos categorizados por cada setor. Iniciativa privada e iniciativa pública juntos aqui. Então, confiança nas ONGs, confiança nas empresas, confiança na mídia e no governo. Veja aqui que na população com a renda mais alta, a confiança na iniciativa privada é muito boa, é muito elevada e é o que sobe o índice geral, por sinal. Confiança nas empresas está aqui acima de 70%, algo muito positivo entre o pessoal de renda alta. Agora, em relação ao governo, o índice é de desconfiança, 43% apenas. Ou seja, o pessoal não confia no governo. Por que será, né? Agora, se a gente olhar a renda baixa, meu amigo, aí a coisa é pior. O pobre brasileiro é um desconfiado. E tem razão para isso, né? Mas veja aqui que até mesmo nesse cenário, a confiança nas empresas é ok, está na neutralidade. Em comparação com a confiança nas ONGs, que é baixa, na mídia, que é muito baixa, e no governo, que é uma confiança quase inexistente. E o povo pobre tem, de fato, motivos para isso aí, sem sombra de dúvidas, né? A pesquisa também fez aqui uma averiguação a respeito da preocupação do povo com autoridades, com líderes, né? Para saber se essas pessoas estão enganando o povo de propósito ou não. E olha só, né, de 2021 para 2025, olha a mudança na percepção. Para o povo brasileiro, para 76% das pessoas, né, as autoridades governamentais estão mentindo. Olha o quanto que isso aumentou de 2021 para cá, 9 pontos percentuais. Isso é muito bom, tem que chegar a 100%. O povo brasileiro tem que ter certeza de que os políticos estão mentindo. A opinião em relação aos líderes empresariais também piorou. E em relação à grande mídia, piorou consideravelmente, também subiu 7%, né? Realmente é uma pesquisa muito interessante porque mostra uma mudança de mentalidade. Tem um caso argentino que eu citei, que é uma mudança do governo Milei, trazendo mais confiança e segurança para o povo. E no caso brasileiro, realmente, é a materialização, é a confirmação de uma desconfiança crescente nas instituições, especialmente naquelas ligadas ao Estado. Meu amigo, deu a louca na Simone Tebet, ou ela tá com uma ideia muito interessante em mente, a gente vai falar sobre isso, mas as declarações que ela deu, meu amigo, são impressionantes. Lembre-se, essa senhora aqui, que faz cover do Dr. Octopus lá do Homem-Aranha, ela é ministra do governo Lula, ela faz parte do governo Lula, ela tá lá no gabinete ministerial, é ela quem elabora o orçamento desse governo, ela é a ministra do orçamento, do planejamento. Então é ela que é responsável por isso. Então tenha isso em mente. Simone Tebet pertence ao governo Lula. É claro que eu já citei várias vezes aqui no canal que ela, o Haddad e até mesmo a Esther Dweck não fazem parte daquele núcleo duro, baba-ovo do Lula, que quer gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, porque é o que o Lula quer. Não, eles têm algum grau de consciência econômica, né? Isso é um fato. Agora, mesmo assim, é difícil entender, né? Ou mesmo, sabe, aceitar que a Simone Tebet deu as declarações que ela deu recentemente, meu amigo. Falou ontem, quarta-feira, estou gravando este vídeo na quinta-feira. Dentre outras coisas, ela disse o seguinte, né? Que não importa, ela falou, não importa quem seja o próximo presidente da República. Não importa quem seja, se é o Lula ou se é outro.
não vai conseguir governar com o atual arcabouço fiscal. E ela falou isso, inclusive aqui, né? Aqui, ó. Seja o presidente Lula reeleito ou seja um outro presidente eleito, como uma pessoa que faz parte do gabinete ministerial coloca esse tipo de palavra, esse tipo de afirmação. É um negócio meio engraçado, né? Mais do que isso, a Simone Tebet puxou o debate sobre a jornada de trabalho, falando que a jornada 6x1 é mesmo desumana. Ela sabe que isso aqui não dá em nada, mas ela defende um meio termo, que é a jornada 5x2. Você sabe, a galera da esquerda defende 4x3. Então ela traz aqui um meio termo que não necessariamente vai ser imposto. Ela diz que tem que ser feito um debate a esse respeito. Vai juntando os fatos aí, juntando os pontos. E a Simone Tebet chamou o Fernando Haddad de um herói. Pois é, ela falou que ele é um verdadeiro herói nesse sentido, porque ele enfrenta a resistência do próprio partido. Pois é, meu amigo. A Simone Tebet mandou a real. Agora, o que ela tem em mente? Por que ela está agindo dessa forma? Meio que puxando o tapete do próprio Lula. O que ela tem de planos futuros nessa história? Vamos conversar sobre tudo isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Eu não duvido absolutamente da possibilidade da Simone Tebet querer novamente disputar a cadeira de presidente da República. Pois é, por que ela faria isso? Com qual objetivo? Ser uma candidata de terceira via. Nem é o Lula, nem é a esquerda, a extrema esquerda, nem é o bolsonarismo. É alguém nesse meio termo que vai ter um governo mais pragmático. Essa provavelmente vai ser a ideia da Simone Tebet caso ela venha se candidatar à presidência da República. Porque com tudo isso que ela falou, não é impossível que ela tenha algum plano nesse sentido, alguma estratégia. Por que ela iria queimar o filme do próprio governo Lula? Falar que não sabe se o Lula vai ser reeleito ou não, e o próximo presidente vai ter que acabar com o arcabouço fiscal. Eu vou passar em detalhes isso que ela falou, que é uma obra do atual governo, ou seja, o próximo governo vai ter que desfazer o governo atual. É uma crítica ao governo Lula muito clara, muito evidente. Ela puxa o debate aqui da escala 6x1 para trazer isso, o protagonismo desse debate para ela mesma, e defende o Haddad contra o restante do PT, porque ela sabe que o Haddad tem um apelo sim junto ao mercado, a Faria Lima, essa galera toda. Então é uma estratégia interessante abraçar o Fernando Haddad, digamos assim, até porque eles têm trabalhado muito juntos. Não dá para Simone Tebet hoje criticar o Haddad, vai ficar um negócio estranho, mas ela e o Haddad juntos sempre foram os patinhos feios dentro do gabinete ministerial. Faz sentido esse tipo de abordagem, portanto, né? Não duvido que ela queira se candidatar à presidência da República com esse tipo de estratégia. O pessoal da revista Cruzoé também levanta esse ponto. Qual que é o plano da Simone Tebet, ou quais são os planos? Então, o que eles colocam aqui é o seguinte, né? O pessoal perguntou a ela nessa entrevista aqui, inclusive, né? Foi dada à Globo News, onde saíram essas afirmações bombásticas. Ela afirmou que não vai se candidatar ao governo do estado do Mato Grosso do Sul, de onde ela faz parte, né? Então, ela apoia a reeleição do atual governador, que é o Eduardo Riedel, né? Então, ela descartou isso, falou que não vai acontecer, isso não vai seguir, né? Enfim. E aí ela falou que é um negócio, não fosse isso, ela iria seguir de outra forma, enfim, Deus fez não sei o que, blá blá blá, aquele papo de política de sempre, né? E aí ela falou, perguntaram para ela sobre a próxima eleição, ela disse que é uma candidata a continuar servindo ao Brasil. É isso que ela quer fazer. Ela disse que se o Lula, né, falar com ela assim, preciso que você continue no ministério até o final, eu vou continuar no ministério. Se houver um projeto de necessidade de um fortalecimento do Senado, de partidos e tal, se isso exigir uma candidatura ao Senado Federal, ela falou que eu farei. Não é o que move o coração dela. Então o que move o coração dela neste momento? O pessoal da Cruzoé coloca aqui, né, que a Simone Tebet não descartou ser vice na chapa do Lula. Isso aqui é uma possibilidade, sim. Aí eu acho até mais interessante, porque a Simone Tebet deve ter consciência de que ela não é uma candidata viável
a presidência da República neste momento. Pode fazer uma campanha brilhante, etc. Ok, neste momento não é uma candidata viável. Mas se ela vier como vice do Lula e for uma exigência do partido dela, porque ela é do MTB, não é? E esses partidos do centro, mais fortes, estão exigindo muitas coisas. União Brasil quer indicar o vice para o Lula. Mas ela poderia ir para o União Brasil também, sem problema nenhum nesse sentido. Aí a coisa fica interessante para ela, porque ela vai entrar como vice do Lula numa possível reeleição dele, como aquela eterna guilhotina posicionada sobre a cabeça do Lula. No momento em que o pessoal tiver de saco cheio dele, fazem o impeachment e ela assume o governo. Com qual pauta? Com a pauta que ela colocou aqui, pois ela já está fazendo a sua pré-campanha, já está fazendo a sua carta para o Brasil, igual o Temer fez lá atrás. Ela já mandou a real. Arcabouço fiscal não vai poder continuar. Então, em 2027, ela falou, né? Com as regras fiscais que existem hoje, você não consegue manter a economia, porque você vai ter inflação, dívida pública e a economia vai para o saco. Ou seja, qualquer coisa, não importa quem seja o presidente lá em 2027, vai ter que acabar com o arcabouço fiscal e fazer outra coisa no seu lugar, né? Ela disse aqui que existe uma janela de oportunidade que é a transição, igual foi a PEC da transição lá atrás, né? Entre novembro e dezembro de 2026, que é fazer o dever fiscal, cortar gastos, né? E fazer uma política em um arcabouço mais rigoroso do que o que existe hoje. Agora, né? De fato, olhando para esse cenário aí, o Lula tem alguma condição de agir dessa forma se for reeleito? Óbvio que não. Então, quando a Simone Tebet diz que vai fazer esse tipo, ou que deveria ser feito isso, por quem quer que fosse eleito pelo atual parlamento para passar o bastão para o próximo parlamento, o que ela quer dizer é: tem que ser colocado um governo que vai seguir dessa forma, porque ela falou que tem que ser o exato oposto do que aconteceu em 2022, que na época foi feita a PEC da transição, né, para gastar dinheiro. Essa é a verdade, uma montanha de dinheiro, diga-se de passagem. Ela falou que tem que ser o exato oposto. E veja, isso aqui foi feito, essa PEC da transição, foi feita como uma PEC da bondade para o Lula, uma permissão para gastar que deram para o Lula. Então, é um período de transição e uma PEC de transição que combinam com o Lula. Se tem que ser feito o exato oposto em 2026 para entrar um governo em 2027, o que ela quer dizer? Tem que ser um governo que seja o exato oposto do governo Lula. E é por isso que ela vai elogiar o Fernando Haddad, falar aqui que não tem almoço grátis, não vamos inventar subsídios, não vamos criar fórmulas passadas que não deram certo, que é o que o governo Lula está fazendo, está repetindo os mesmos erros. Ela está falando, não vamos fazer isso. Não quem? Ela quando for presidente, ou ela quando, como vice do Lula, assumir quando ele cair, quando ele sofrer o impeachment. Eu leio dessa forma a situação. Não sei você como é que é, né? O que você prevê a esse respeito. Ela insistiu na meta zero, falou que vai cumprir isso aí, vão fazer com toda a responsabilidade, né? Elogiou bastante até a Gleisi Hoffmann aqui, que ficaria feio para ela não fazer, né? Mas, enfim, para mim está muito claro que a senhora Simone Tebet tem sim planos futuros. Quais são esses planos? Eu não tenho certeza, tenho os meus palpites, mas quaisquer que eles sejam, em breve a gente vai ter mais definições. Olha aí, meu amigo, temos mais uma análise aqui do pessoal da Stone a respeito de vendas no varejo. E novamente é uma queda, meu amigo, 0,9% a queda mensal na comparação com o mês de janeiro. Para o mês de fevereiro, fechado já agora que já temos os dados consolidados, né, dados divulgados hoje, quinta-feira, dia 13 de fevereiro, dia que eu gravo este vídeo. E bem, é um resultado ruim, claro, né, uma queda no consumo. Geralmente isso é algo preocupante por vários aspectos, principalmente se é uma queda substancial como essa. Mas a gente tem que se perguntar logo de cara vendo isso aqui. Queda na venda do varejo indica uma queda na demanda. A gente não teve uma inflação recorde no mês de fevereiro, 1,31%, se eu não me engano. IPCA, os índices da Fundação Getúlio Vargas medindo isso também. Como que o nível de vendas caiu no varejo, né, de forma específica no varejo, e houve um aumento tão brutal da inflação? O que está acontecendo? Será que nós estamos naquele cenário em que nós temos
de forma conjunta uma recessão, uma queda econômica e ainda assim um efeito inflacionário, meu amigo, será que estamos nesse fundo de poço? Não sei, vamos dar uma olhada aqui nessas informações e conjecturar a partir daí, mas não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E bem, né, o pessoal da Stone é uma maquininha de cartão, né, esse pessoal aqui, essa empresa, salvo engano, né, deixa eu ver se tem aqui, índice do varejo Stone. Então, essa empresa sempre faz essa compilação de dados, divulga frequentemente isso aí. E bem, né, teve uma queda aqui, na verdade, do comércio físico, principalmente, muito preocupante, 1,6%, e uma alta de 0,4% no comércio digital, né? O mês de janeiro teve uma alta, então estava positivo o dado, que caiu bastante agora no mês de fevereiro. E pode ser uma correção, obviamente, né? É uma alta, a gente vinha de uma alta lá de janeiro, agora temos uma baixa, não significa o fim do mundo ainda, obviamente, mas é preocupante justamente pelo que eu falei, a questão dos preços. E tudo bem que alguém pode argumentar, primeiro, que grande parte da alta de preços no mês de fevereiro se deve à energia elétrica, que não tem nada a ver com varejo, portanto. Mas eu falei no meu vídeo sobre o IPCA, recentemente eu gravei, a questão da energia elétrica não representa nem a metade do índice. Então todo o restante tem a ver com o varejo. Tem combustíveis lá, beleza, causando bastante impacto nesse sentido, mas ainda assim tem alguma coisa errada nessa história. Também pode-se argumentar, e aí faz mais sentido, que a alta nas vendas em janeiro acabou puxando a demanda para cima e fazendo com que os preços fossem reajustados com impacto em fevereiro. Então, a alta de preços de fevereiro é uma resposta à demanda anterior e, por sua vez, essa alta de preços em fevereiro desaqueceu a demanda em janeiro. Aí nós teríamos o efeito oposto no próximo mês. Uma queda nos preços acontecendo no mês de março. Difícil afirmar isso, mas eu não considero impossível. Só que seria um efeito muito rápido. Isso costuma demorar mais para acontecer. Mas também não é impossível que nós tenhamos observado-se uma alta de preços em decorrência de uma demanda aquecida por causa de impressão de dinheiro acumulado no ano de 2024, que é realmente a grande causa disso aí. Mas quais são os principais itens que tiveram queda no mês de fevereiro, né? Primeiro de tudo, o pessoal aqui, né, da Stone, o pesquisador Matheus Calvelli, mandou a real. Falou o seguinte, né, que nós temos sinais de desaceleração acontecendo e eles ficaram mais evidentes em fevereiro. Por quê? Esses sinais vêm lá de trás. Eu fiz vídeo sobre novembro, sobre dezembro, o mês de janeiro que foi positivo, mas já tem queda no comércio há algum tempo. O que é isso? Uma desaceleração econômica, que é resultado da queda do voo da galinha, a galinha caindo de cara no chão. Porque o que tem movido, na verdade, o consumo no Brasil nos últimos tempos é gasto público. O governo criando programas assistencialistas, aumentando de sobremaneira o Bolsa Família, Pé de Meia e BPC e mais um monte de coisas, liberando o FGTS, enfim, despejando dinheiro na economia. E aí as pessoas ficam com mais dinheiro, agora um dinheiro que caiu do céu para elas, vão gastar. Obviamente é um dinheiro que surgiu do nada mesmo. Olha aí o quanto que a base monetária brasileira tem aumentado ao longo dos meses. Então é dinheiro que está brotando, está surgindo do nada. Esse excesso de oferta de moeda faz com que realmente os preços subam de maneira geral. Aí como o negócio ficou complicado, o Banco Central precisa puxar bastante a taxa Selic, a taxa básica de juros. Isso trava a economia, começa a desacelerar a economia, e aí a mágica da gastança deixa de ter os seus resultados. Temos a desaceleração, portanto, né? Então, essa queda aqui, conforme o Matheus Calvelli, a queda registrada no varejo reflete um enfraquecimento mais amplo da economia brasileira. Não é só o varejo, é tudo que está enfraquecendo, né? Então, o desemprego provavelmente vai aumentar aí, a criação de empregos está menor e os preços estão muito elevados. Então,
dois dos segmentos analisados pela Stone tiveram alta no mês de fevereiro, né? Então, esses aqui tiveram uma melhora. E tudo bem que móveis e eletrodomésticos, isso aqui subiu 0,2%, mas estava caindo muito. Então, é uma mera correção apenas, eu falei disso lá atrás. Agora, todos os outros, praticamente tudo aqui, né? Tecidos, vestuário e calçado ficou no 0 a 0. Todos os outros 5 setores, os outros 5 segmentos tiveram queda. Olha aqui, hipermercados e supermercados, né, produtos alimentícios, uma queda de 2,6%. Realmente é muita coisa. Combustíveis e lubrificantes, caiu. Isso aqui pode sim ser uma resposta ao preço elevado, que subiu em fevereiro. Bem provável que seja isso aqui, inclusive, né? Então, ainda assim, alguns itens, na comparação anual, tiveram uma melhora, né, um crescimento aí. Mas é aquela questão, na comparação anual, a gente leva em consideração o período da farra da gastança, quando a galinha estava subindo. A gente só vai ter uma total consciência das consequências dessa farra fiscal numa janela temporal de 12 meses no final desse ano. Talvez ali, por volta de outubro, a gente já consiga ver um acumulado de 12 meses muito ruim para a economia brasileira. Não é por outro motivo, inclusive, que muitos analistas estão projetando recessão técnica para o segundo semestre no Brasil. Alguns mais pessimistas dizem que começou agora, no segundo trimestre. Outros dizem que vai ser a partir de julho. De julho até dezembro, economia caindo, recessão técnica, dando uma desacelerada no Brasil. E bem, esses números aqui são já preocupantes, são estranhos, é difícil entender por que temos inflação e queda no consumo tão rápido, de uma forma tão imediata. Não é uma repercussão ainda, não parece ser. Se fosse uma repercussão, os preços teriam se corrigido. É um cenário bastante estranho, bastante esquisito e que pode, não digo que não digo que vai, mas pode representar um problema mais sério, mais estrutural que já está se apresentando aí no horizonte. Mas me diga, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.